It, a Coisa, foi um filme extremamente surpreendente, porque ele conseguiu aliar uma boa trama, personagens carismáticos e um terror bem dosado, que acabou por entregar um dos melhores filmes de 2017 e um dos melhores filmes de terror da década. E agora, 2 anos depois, chega a continuação com It Capítulo 2, que traz os elementos que tornaram o primeiro tão bom, mas ele acaba pecando num único ponto. Hello. Antes de eu comentar mais sobre It, capítulo 2, se é seu primeiro vídeo no canal, não se esqueça de assinar aqui embaixo, deixar um like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, por consequência o canal crescer e ficar cada vez melhor. E não se esqueçam de deixar aqui nos comentários qual dos membros do Clube dos Perdedores que é o favorito de vocês. A trama se passa 27 anos após a derrota do Pennywise, e o Clube dos Otários tendo que voltar à cidade para impedir de uma vez por todas a criatura. Um dos principais elementos que fez com que o primeiro filme fosse tão marcante e tão bom era justamente os personagens e as interações entre eles. E essa continuação, ele sabe bem disso e resgata esse elemento novamente para dentro da história, onde a gente vai acompanhar isso um pouco mais quando eles eram adolescentes, mas principalmente agora que eles são adultos, com esses novos atores interpretando eles, que rende uma das melhores sequências do filme todo, que é quando eles se reúnem pela primeira vez depois desse tempo todo e comem e conversam. Você sente que há uma química dentro desse grupo, há um companheirismo, e acaba sendo um dos elementos mais legais desse filme, que me deixa até um pouco chateado por uma escolha narrativa que faz com que eles se separem, e aí você perde um pouco dessa interação que a gente teve no começo e só vai ser retomada lá perto do final do filme. E um outro ponto muito legal do primeiro filme era a gente ver como que o Pennywise, ele trabalhava com o medo de cada um desses personagens. E agora, 27 anos depois, que eles já estão adultos, como que esses medos vão ser trabalhados? Eu fiquei pensando, e a forma como o filme desenvolve isso, que não é necessariamente esse medo novo que eles têm, mas sim como que traumas do passado, essas questões que os deixaram marcados, vão ser refletidos no futuro desses personagens, mesmo que inconscientemente, e como que a partir disso, o medo é puxado novamente para dentro da história, que eu achei algo bem legal, que não é necessariamente um medo, mas sim é você tendo que lidar com os traumas, com coisas, com memórias do passado que te afetaram, e como que isso pode ser extremamente assustador. E falando em assustador, em questão de susto, de medo mesmo, o It, ele até tem uns jump scares que o Andy Muschietti, que é o diretor, ele já fez isso no primeiro filme, ele retoma essa questão dentro do segundo, é que ele não necessariamente vai te dar um susto logo de cara, ele te dá alguns segundos, tipo 1, 2 segundos, pra você assimilar o que tá acontecendo, e aí vem o susto, que eu acho bem legal, que não é simplesmente o susto pelo susto, só que ainda assim, o primeiro It não era um filme tão assustador assim, e esse segundo, ele consegue ser menos ainda, acaba sendo nesse processo um filme muito mais engraçado e divertido do que necessariamente tenso e assustador. E o Pennywise está de volta, mas nem tanto assim, porque o Bill Skarsgård, ele roubava a cena a todo momento que ele aparecia na parte 1. Só que nesse capítulo 2, eu sinto que ele é muito mais um coadjuvante do que necessariamente tão protagonista quanto os outros personagens, principalmente porque eu sinto que essa história é para lidar sobre esses traumas desses personagens e mostrar o lado sombrio, o lado obscuro do ser humano, que é bem visível na cena que abre o filme e na jornada do Rich e da Bev dentro do filme. Mas assim, quando o Pennywise aparece, fica caramba, ele continua sendo muito bom, só que talvez precisasse ter um pouquinho a mais de Pennywise para ser melhor ainda. E aí a gente chega no ponto mais problemático desse filme, que é o ritmo dele. It Capítulo 2 tem 2 horas e 49 minutos, ele não é um filme curto. E até aí não tem problema, porque tem filmes que são longos, mas eles têm um ritmo ágil e as coisas acontecem, você fica capturado e fica entretido em acompanhar aquela história. Só que dentro desse filme, principalmente no segundo ato, que tem a escolha narrativa que faz com que os personagens se separem e cada um vá numa pequena side quest, que faz com que a história fique meio que em pausa, porque não avança. A gente fica acompanhando uma historinha aqui, que no começo é legal, uma outra historinha aqui que você também fica entretido, só que quando chega na terceira você fala, tá gente, vamos, eu quero que a história continue, que prossiga, mas parece que fica nessa pausa durante o segundo ato todo, que acaba sendo bem cansativo. E nessas sequências do segundo ato, parando pra pensar agora, eu até consigo ver o desenvolvimento individual de cada um deles, tendo que lidar com esse trauma, que de certo modo, dentro do filme, funciona quase como se fosse um purgatório, que é muito legal e torna esse ponto forte do filme, pra mim, melhor ainda. Só que nessa escolha de tornar tudo tão arrastado,
acaba ficando muito cansativo. Dentro do elenco a gente tem os dois núcleos, tem o núcleo infantil, juvenil e o núcleo adulto. A parte juvenil, no primeiro filme já funcionava muito bem, então você sabe o que esperar aqui, e acaba sendo legal por um lado, porque tipo, em certo nível fica até nostálgico, porque você já viu essa história 2 anos atrás e você volta a ver esses personagens, dá um quentinho no coração, mas quem mais se destaca é a contraparte adulta, porque eles são os protagonistas de fato, principalmente o James McAvoy e a Jessica Chastain, que os dois estão atuando mesmo aqui dentro desse filme, ao contrário da mais obra recente deles, que foi X-Men Fênix Negra, que tipo, tanto fez os dois. Aqui você vê que eles estão entregando boas atuações, mas quem mais me surpreendeu positivamente foi o Bill Hader, que a gente está tão acostumado a ver ele em papéis cômicos. Aqui dentro do filme, o personagem dele, o Rich, ele ainda é cômico, só que ele traz um desenvolvimento e uma questão interna dele tão interessante, e a forma como o Bill Hader entrega isso é tão boa que acaba sendo surpreendente. Enfim, It Capítulo 2 é um grande filme, e eu tô percebendo isso conforme eu tô falando aqui pra vocês, porque quando eu saí do cinema, sinceramente, eu saí bem cansado e um pouco decepcionado, mas conforme eu fui falando dos pontos positivos, o filme foi crescendo pra mim. Ele é uma boa obra, ele é um grande filme, principalmente quando ele foca nessa questão dos traumas dos personagens e também com esse elenco muito bom atuando. Só que o ritmo não tem o que fazer, ele é um grande problema do filme e acaba sendo o que deixa ele um pouco abaixo do que é It, a coisa de 2017. E pra fechar o vídeo, uma coisa que eu achei muito legal é que esse It Capítulo 2, ele é praticamente um universo cinematográfico dentro de si, porque tem referência ao Stephen King e ele até brinca com uma comédia metalinguística, o que eu achei muito legal também. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre It Capítulo 2. Vocês vão assistir, vocês ficaram a fim de ver qual dos membros do Clube dos Otários é o favorito de vocês, e vocês gostam mais dessa versão de 2017/2019 ou da dos anos 90? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa aquele like aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, por consequência o canal crescer e ficar cada vez melhor. E se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, é só seguir aqui embaixo que a gente troca uma ideia, conversa mais de pertinho e eu aviso quando está saindo vídeo novo. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. E o Flow Tio.